Graças e paz, amados, que Deus possa abençoá-los ricamente em nome do Senhor Jesus. Pastor Anderson Malta, Ministério Trono de Glória, passando aqui mais uma vez para ministrar ao teu coração acerca da palavra do Senhor. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com todos vocês um texto que está no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 1, que é um dos textos mais fantásticos da Bíblia para mim. E eu gostaria de compartilhá-lo neste vídeo, amém? Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1 diz: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto penoso, trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém, queridos? Esse é um texto que nos faz muito refletir, principalmente nesse tempo onde nós estamos visualizando, memorizando, lembrando de tudo aquilo que o Senhor Jesus ele passou e conquistou na cruz do Calvário. Eu acredito que todos os cristãos, eles nesse tempo, eles se voltam para a cruz, se voltam para o sacrifício de Jesus, se voltam para um entendimento ou tentativa de um entendimento de o porquê desse sacrifício. O porquê do agradar de Deus em martirizar o seu Filho a favor de uma humanidade pecadora. A resposta para essa questão ela é muito simples. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós entendemos que foi por amor de Deus, o amor que Deus teve pela humanidade, que nós tivemos esse presente de Deus, ou seja, a vida do seu Filho em sacrifício para que nós pudéssemos ter vida. Porém, uma outra coisa nos foi alcançada na cruz do Calvário através do sacrifício de Jesus, que é a nossa liberdade. A nossa liberdade em Deus, a nossa liberdade em servi-lo, a nossa liberdade no Senhor. Eu gostaria hoje de falar sobre essa liberdade conquistada com tanto sacrifício. Apesar do texto ele não trazer explicitamente a palavra liberdade, mas ela sim, ela foi conquistada no madeiro, na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus.
E esse é um tempo de nós entendermos o porquê desse sacrifício e como podemos trabalhar a nossa vida para que ela de alguma maneira possa honrar esse sacrifício. Jesus entregou a sua vida por uma igreja, ele entregou a sua vida por um povo, ele entregou a sua vida por almas, para que essas pudessem ter liberdade no Senhor. Agora, qual é essa liberdade? Como podemos usufruir dessa liberdade? Como eu vou usá-la ao meu favor? Essas questões elas são importantes para a nossa vida nesse tempo, uma vez que nós estamos nos aproximando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das suas promessas é que ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, que somos nós. Não é placa, não é nenhuma instituição terrena, mas somos nós, a sua igreja, aqueles pela qual ele morreu. E falar sobre essa liberdade tem sido algo nesse tempo muito complexo, porque nós estamos nos deparando com inúmeras interpretações acerca do que é a liberdade no Senhor. Que liberdade nós conquistamos? Um dos textos que mais falam sobre a liberdade no cotidiano do cristão é o texto de João 8,32, quando o texto diz: conhecendo a verdade, você será liberto. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse texto, ele fala de uma libertação de consciência, de verdade, uma consciência voltada para a justificação da obra redentora. Ou seja, o Senhor ele nos libertou do jugo, nos libertou do pecado, nos libertou da idolatria, nos libertou da visão errada. E essa verdade ela teria que nos levar a outras libertações. Do pragmatismo religioso, da servidão incoerente, do pecado, porque hoje nós temos uma mística dentro dessa questão da liberdade. Nós estamos vendo uma movimentação de muitas heresias, né, norteando a vida dos cristãos, a vida das igrejas. Nós estamos vendo um ato mundano sendo adaptado ao Evangelho, para que as pessoas elas tenham um momento de entretenimento, para que as pessoas tenham uma alegria em servir ao Senhor aqui na terra, uma alegria mundana, uma alegria de satisfação da carne. A verdade imposta na Bíblia, não como lei, mas como graça sobre a nossa vida nesse tempo, nos diz que nós vivemos para Cristo. Nós mortificamos os nossos membros que estão sobre a terra e passamos a viver a nossa vida centrada num Cristo que foi santo, que é santo e será santo eternamente, porque a sua natureza santificada, ela é imutável, assim como a natureza de Deus. Então, quando nós percebemos que algumas coisas começam a nortear a vida da igreja, a vida dos cristãos, nos preocupamos quanto a que verdade nós estamos afirmando para o nosso coração. Infelizmente, hoje nós vivemos num contexto de que tudo aquilo que traz a nomenclatura gospel é bom e provém de Deus, enquanto na verdade não é. Nós estamos vivendo stand-up com a palavra do Senhor, ou seja, piadas sendo feitas com a palavra de Deus. Nós temos boates gospel, nós temos rave gospel, nós temos inúmeras coisas gospel que trazem o sentido de que é bom e de que é de Deus, enganando a muitos, porque essa verdade ela não condiz com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela nos chama para uma liberdade em Cristo, mas uma liberdade de santificação. Nós somos livres do pecado, nós fomos libertos do jugo do pecado, do jugo da lei, do jugo do engano. Nós saímos dessa vertente de treva e agora estamos vivendo na luz do Senhor, que é uma luz santificada, se é que posso dizer isso. Nós precisamos entender que nós caminhamos num caminho de luz, num caminho que é reto, e a palavra do Senhor ela está recheada de textos que afirmam e justificam essa verdade ao nosso coração. Nós precisamos ter uma libertação de consciência. A nossa consciência ela deve estar limpa diante do Senhor, mas não no sentido do nosso entendimento, daquilo que eu desejo e daquilo que eu entendo, não, mas daquilo que o Senhor deixou como verdade.
assim a verdade vai te libertar. Mas o João 8,36 traz um versículo muito mais poderoso que esse do João 8,32. Porque ele vai dizer, se pois o Filho do Homem vos libertar, aí verdadeiramente sereis livres. É quando nós começamos a entender o que nós lemos em Isaías 53. O porquê do sacrifício, o porquê do martírio, o porquê da dor, o porquê desse sacrifício, o porquê deixar na história essa marca que é Cristo, a marca da cruz, a marca do sangue. Isso foi para que nós tivéssemos uma liberdade em santificação. A nossa vida, ela precisa estar diante de Deus santificada, queridos. Nós não podemos nos dar o luxo, ter o privilégio de ouvir a nossa carne, porque não foi para isso que nós somos chamados. Não foi para isso que nós fomos resgatados, não foi para isso o sacrifício. Isso seria anular a cruz. Quando nós colocamos sobre nós um outro jugo, seja ele do pecado, seja ele da lei, seja ele do pragmatismo religioso, nós estamos anulando a graça, anulando a cruz. Nós estamos colocando um jugo sobre as nossas vidas que não existe mais, porque o Senhor levou sobre si tudo isso. Um texto interessante, um livro interessante de se ler para entender um pouco sobre a liberdade cristã, e nós vamos chegar numa parte muito interessante agora, é o livro de Gálatas. Eu gosto muito de Gálatas 5 para falar sobre a liberdade do cristão, porque está em fácil entendimento os textos deixados aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Você aceitou Jesus, você aceitou o Evangelho para a sua vida, você foi liberto, querido. Chamado para viver uma vida livre de jugo, livre do pecado, livre da imposição da lei, livre de todas as coisas que norteavam a sua vida e aprisionavam a sua vida, a religiosidade. Quando nós falamos do pragmatismo religioso, das inúmeras formas impostas para que você pudesse servir a Deus, isso foi quebrado na cruz. Jesus te trouxe uma liberdade de ter o livre acesso ao trono da graça, de poder falar com o Senhor, de ter o seu Espírito, mas isso requer de nós um compromisso de santificação. Quando nós somos chamados à liberdade, ou seja, quando foi colocada em nós a liberdade de Cristo, ela tem que ser em nossa vida efetuada com responsabilidade. Existe uma atuação do homem no trabalhar dessa liberdade, sim. Você vê o texto está dizendo, permaneçam firmes, ou seja, edificados, não mudem essa verdade na vida de vocês. Eu tenho dito para os irmãos da nossa comunidade cristã que nós precisamos muito entender uma coisa, nós não podemos tirar a responsabilidade do Evangelho dos nossos ombros. Nós decidimos por uma liberdade no Senhor, essa liberdade nos leva a viver uma vida santificada em Deus, uma vida edificada pela palavra, uma vida vivida para o Senhor, para que Ele cumpra em nós os seus propósitos. O texto do capítulo 5 de Gálatas, ele vai continuar. Versículo 13 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, seja antes servos uns dos outros pelo amor. A partir desse versículo, ela já quebra todo o engano que possa existir na nossa vida no sentido de liberdade. Nós somos chamados para a liberdade, sim. Nós éramos servos ou escravos do pecado. Nós fomos libertos pelo Senhor Jesus, mas o texto está dizendo que não use essa liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, você não pode usar essa liberdade e transformá-la numa libertinagem. Você não pode tornar ao pecado, querido.
Quando o texto de Paulo está dizendo tudo é lícito, ele está dizendo também que nem tudo convém, nem tudo edifica e nem tudo pode te dominar. Ele diz, eu não serei dominado por coisa alguma. Nós precisamos aprender a usufruir dessa liberdade que nós temos em Deus, que foi conquistada na cruz do Calvário. E muitas vezes nós estamos usando argumentos, até mesmo em versículos isolados dentro da palavra do Senhor, para justificar a nossa falha, para justificar a nossa tendência ao pecado, a nossa inclinação à carnalidade. O Senhor te chamou para uma liberdade nele, uma liberdade santificada, querido. Nós não podemos dar vazão à carne. Nós temos que lutar, permanecer firmes na palavra do Senhor, porque esse é um tempo que a igreja está sendo chamada a uma liberdade. Uma liberdade que nós talvez não tínhamos num tempo de um passado muito, muito recente na nossa vida. Não entender os propósitos de Deus. Não estabelecer na nossa vida o conceito de que a verdade do Senhor ela não deve somente permanecer na nossa vida, mas ela tem que ser atuante na nossa vida. Nós não podemos mais nos dar o luxo de sermos apenas ouvintes da palavra e não mais praticantes. Até porque nós vivemos um tempo de um anúncio muito forte da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, muito mais que ontem. Muito mais que o mês passado, que o ano passado, que a década passada. Nós estamos caminhando e cada vez mais próximos do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo nas alturas. Então nós precisamos muito entender como nós estamos usufruindo dessa liberdade conquistada na cruz do Calvário. Reflita isso. Eu gosto às vezes de pegar alguns versículos que são usados para justificar erros. Um deles também está na palavra do Senhor. É interessante como nós aprendemos com o tempo a lidar com a palavra. E a igreja ela tem um sentido voltado para alguns temas. E isso muitas das vezes prejudica o caminhar santificado de algumas pessoas, de alguns irmãos da nossa vida. Às vezes nós nos deparamos com erros que nós justificamos através da palavra. Versículos como, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. A Bíblia fala que o Senhor é Espírito e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Que liberdade é essa, querido? Que liberdade é essa? É uma liberdade apenas para pular, cantar, se alegrar, gritar, rolar para o chão, nos momentos de culto, nos momentos de oração, nos momentos de louvores, extravagar a emoção. Não. É a liberdade que nós recebemos na cruz do Calvário, no sentido da santificação do nosso ser. A liberdade, ela é do Espírito e não do homem. O Espírito do Senhor, ele nos trouxe para uma liberdade de consciência, liberdade de entendimento. Nós somos livres para discernir todas as coisas. A Bíblia fala que o espiritual, ele discerne todas as coisas. O carnal não. Então nós precisamos dividir, separar essas duas coisas. A liberdade da carne e a liberdade do Espírito. Você é chamado para uma liberdade em Cristo, para servi-lo. Nós não temos mais o cativeiro do pecado. Nós não estamos mais aprisionados na lei, mas nós agora estamos aprisionados em um outro tipo de cadeia. Nós estamos aprisionados em dois fundamentos que são muito importantes. Primeiro, o amor de Cristo, o amor de Deus. Nós somos prisioneiros desse amor. Nós decidimos aceitá-lo. E ele está sobre a nossa vida hoje, regendo a nossa vida com santidade. Prisioneiros do amor de Cristo. E o segundo, prisioneiros da vida de Cristo, da pessoa de Cristo. Hoje, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em Filipenses, Paulo está falando lá no capítulo 1, versículo 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós somos aprisionados no amor de Cristo e somos aprisionados na pessoa de Cristo. A nossa vida, ela pertence ao Senhor, querido.
Nós somos chamados para essa liberdade, sim. O Senhor nos libertou. E Ele nos deu a liberdade de usufruir de todas as coisas. Tudo é lícito. Você pode usufruir de tudo que está diante dos seus olhos. Mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Você tem que saber discernir isso, porque também essa liberdade no Senhor, ela nos deu a oportunidade de sabermos discernir. O Espírito do Senhor, Ele nos dá a liberdade do discernimento. Saber discernir aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que é prático dentro da palavra do Senhor. Aquilo que não vai prejudicar a minha vida, na minha vivência com Deus. Por que quando nós lemos alguns textos na palavra de Deus, a palavra diz assim, principalmente Paulo usava muito essa expressão, diante de Deus. Porque diante do Senhor, nós temos que estar santificados, porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós somos justificados pela obra redentora. Ele conquistou na cruz do Calvário o direito de nos ter. Essa liberdade que nós falamos, que nós temos, que as igrejas hoje, num sentido quase que geral, pregam uma liberdade de entretenimento, de diversões. Esses dias eu ouvi uma coisa abominável, que dói muito ao coração daquele que crê, porque me disseram assim, pastor, Jesus levou sobre si, ou sobre a cruz do Calvário, todo o pecado da humanidade. Não há pecador. Não há pecador. Não há essa questão da perdição. Ninguém mais pode ser enviado ao inferno. Ninguém mais pode se perder, porque Ele levou sobre si tudo. É um discernimento, meu Deus, ficamos sem palavras. Eu fiquei emudecido por alguns segundos, pensando o que eu poderia responder para aquele jovem, quando ele veio dizer para mim que não há pecado, que Jesus anulou o pecado do homem. Quer dizer que se nós prostituirmos, se nós mentirmos, se nós adulterarmos, se nós roubarmos, se nós matarmos, nós não estaremos pecando? Será que se nós dermos vazão para a nossa carne, dar ocasião à nossa carne, nós não estaremos pecando? Será que é verdadeiramente, agora, falando sobre essas coisas, a verdade de Cristo está em nós? Se afirmarmos que não há pecado, querido. Carnalidade é pecado, mentira é pecado, adultério é pecado, prostituição é pecado, injustiça é pecado. São pecados. E nós precisamos afirmar na nossa vida a verdade de Cristo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará sim, desde que permanecemos na palavra, desde que nós estejamos fundamentados numa verdade que vem de Cristo e não vem do mundo, não vem do homem. Não pode ser qualquer coisa ministrada ao nosso coração, não pode ser qualquer coisa que encha os nossos olhos, de alegria. Não pode ser um fundamento criado aqui que não seja eterno. Os fundamentos de Deus são eternos, as verdades de Deus imutáveis, como o seu caráter. Então a liberdade que nós temos no Senhor é uma liberdade em Cristo, uma liberdade santificada, santa, porque Ele é santo. A palavra de Deus diz: sede santo, porque Ele é santo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amáveis. Sede, pois, imitadores de mim como sou de Cristo. Nós somos chamados para uma liberdade, para sermos livres, para sermos a imagem daquele que nos amou e que se entregou por nós, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso peço que nesse momento nós façamos uma reflexão sobre a nossa vida, como estamos usando a liberdade que o Senhor nos deu, como nós estamos agindo diante da cruz do Calvário, quando nós entramos nesse processo de mentalizar aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Quando lemos textos como Isaías 53, nós percebemos a seriedade do propósito de Deus na vida de Cristo. Como era importante Ele passar por todas essas coisas, e não foi algo simples. Eu gosto de ler esse texto para refletir sobre a cruz. Eu fico tentando visualizar como foi aqueles dias para Jesus.
os últimos 3 dias com os discípulos, depois a sua entrega, o momento do Calvário, quando ele viu o madeiro. Às vezes eu fico tentando entender o que se passou na mente de Cristo e o que ele conseguia ver além dessas coisas. A grande questão é que a igreja, às vezes nós não estamos preparados para enxergar aquilo que está além da cruz. Jesus conquistou uma liberdade, queridos, para que nós pudéssemos viver com ele eternamente. A liberdade gozada nessa terra, ela é sim uma liberdade com consciência e limitações. Eu volto a repetir, não tire dos teus ombros a responsabilidade do Evangelho. Não tire dos teus ombros a responsabilidade de permanecer firme, cuidar da sua vida, para que no dia do chamado, seja ele no nível pessoal ou coletivo, você esteja preparado para subir, preparado para estar diante dele justificado pela obra redentora, pelo sangue derramado na cruz. Que o Senhor possa te receber e que você seja, assim como eu também desejo para a minha vida, que nós sejamos a sua herança, que nós possamos ser recebidos no céu no dia do arrebatamento, seja ele de uma forma pessoal ou coletiva. Então nós precisamos muito nesse tempo, aproveitar esse tempo, a Semana Santa, a Sexta Santa, o domingo de Páscoa, para refletirmos sobre essa liberdade que foi conquistada nesse período, há mais de 2000 anos atrás, pela pessoa de Jesus. Nós sabemos que o Senhor nos ama e que o amor do Senhor ele é incontestável, inquestionável. É um fabuloso amor. É um amor que nós não conseguimos achar adjetivos para incrementar esse amor. É um amor fantástico. É um amor que não nos cobra, é um amor que não foi pedido. O Senhor nos amou de tal maneira que Ele deu o melhor que tinha. Ele deu o seu Filho. Filho Santo, Filho Justo. Ele diz o meu justo, o meu servo, se entregou por amor da sua igreja. Por isso, nessa mensagem, nessa ministração, eu gostaria de pedir a Deus que falasse ao teu coração de maneira muito mais poderosa. As minhas palavras são limitadas, o meu discernimento, o meu entendimento são limitadíssimos, mas o Espírito Santo ele pode falar muito mais ao teu coração através dessa palavra. Os textos de Isaías 53 e o texto de Gálatas 5, ele vai falar muito ao nosso coração. Gálatas 5 vai trazer as obras da carne, as obras do Espírito, vai abrir um leque de entendimento muito grande para a nossa consciência, para a nossa liberdade no Senhor. Seja, pois, livre em Cristo Jesus, querido, porque foi para isso que você foi chamado, para ser livre, livre do jugo do pecado. Que você possa viver uma vida santificada no Senhor e que Deus possa nos abençoar nesse tempo, para que nós cheguemos ao entendimento de que precisamos servir ao Senhor de maneira mais digna. Nós precisamos nos portar diante de Deus de maneira mais santa. Nós precisamos entender que Ele é santo e nós precisamos nos santificar. Amém, queridos? Que Deus possa abençoá-los ricamente em nome do Senhor Jesus. Estou aqui deixando um sentimento de muita saudade da igreja, de estar na igreja, de estar em comunhão com os meus irmãos, com os meus amigos. Sei que todos estão passando por esse processo, esse período de quarentena, mas tenho dito que esse também tem sido um tempo muito gratificante e oportuno para nós estarmos adentrando cada vez mais aos átrios do Senhor, cada vez mais estar diante dele, do trono dele, do seu Espírito, do seu Filho, da sua palavra, vivenciar, intensificar a nossa busca, a nossa estadia diante do Senhor. É uma ótima oportunidade. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de fazer uma breve oração com vocês e deixar uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, e que nós possamos voltar, e quando voltarmos, assim o Senhor permitindo, nós estejamos um pouco mais firmes, mais fortes e mais vigorosos na fé do que no tempo passado. Amém, queridos? Ore comigo.
Senhor Deus, eu gostaria de louvar ao Senhor e te agradecer por essa manhã, te agradecer pelas nossas vidas, te agradecer por tudo que temos, tudo que somos, louvar ao Senhor pela grandiosa obra do Senhor em nós. Senhor, quero te agradecer pela obra redentora, pela cruz, pela vida do teu Filho Jesus, pela ressurreição, Senhor, do teu Filho que hoje reina à destra do Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, porque a tua misericórdia ela tem se estendido às nossas vidas e o teu amor tem nos alcançado. Peço ao Senhor que através dessa oração e ministração o Senhor possa adentrar aos lares e tomar conta, Senhor, das nossas famílias, dos nossos entes, Pai. Que o Senhor possa levar a cura, que o Senhor possa levar a libertação e também levar o discernimento, Senhor, da Tua vontade aos nossos corações. Que sejamos cada dia mais alimentados pelo Teu amor e pela Tua palavra, Senhor. E que estejamos aptos, Senhor, a ouvir a Tua voz e a discernir, Senhor, a Tua vontade para a nossa vida. Assim nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela liberdade conquistada na cruz do Calvário, Senhor. Te louvamos, Pai, e te agradecemos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoá-los ricamente em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti tua face e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz de Jesus Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento. Que o Senhor guarde a tua entrada, a tua saída, a tua casa e a tua família desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.